Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 13 de setembro de 2022 e agora, às 9h30 da manhã, o Bitcoin despencou. O que está acontecendo, Tainan? Bem, galera, se a gente colocar no gráfico aqui, a gente vê que exatamente às 9h30 o Bitcoin, ele em 1 minuto caiu 3%. A gente vê esse candle aqui. O que está acontecendo? Como é que veio aquele dado que você comentou ontem que poderia derrubar o mercado hoje? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então fique até o final para você entender o que está acontecendo, como isso impacta os mercados e qual pode ser o efeito no preço das criptomoedas nas próximas semanas. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então às 9h30 da manhã, aquele dado de inflação dos Estados Unidos que a gente comentava veio acima do que era esperado. Como assim, Tainan? O CPI, que é como se fosse o índice de preço ao consumidor aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, ele veio em 0,1 positivo, mostrando um crescimento de 0,1% na inflação do mês de agosto lá nos Estados Unidos, enquanto eram esperados menos 0,1. Ou seja, o mercado esperava aí que viesse uma deflação e veio aí uma inflação, tá? A inflação ela cresceu, ela não diminuiu como o mercado estava esperando. Mas, Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Por que isso derruba o Bitcoin? Né? Para onde que o Bitcoin vai depois disso? Bem, pessoal, primeiro, tá? Isso não derruba só o Bitcoin. Aqui eu coloquei o gráfico do SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, e ele também caiu no exato momento em que o Bitcoin despencou. Por que isso aconteceu, Tainan? Por que isso está impactando o Bitcoin? Bem, a gente sabe que o Bitcoin ele acompanha principalmente bolsas americanas e ativos de risco ao redor do mundo, tá? Então a gente vê aqui que o SP500, as bolsas americanas, despencaram na mesma hora, nesse índice. E a gente tem também, além disso, a gente consegue ver aqui o dólar também que subiu rápido aqui no Brasil, tá? Assim que a gente teve essa notícia, o dólar frente ao real, ele se valorizou, e se a gente colocar no DXY, a gente vê que o dólar se valorizou frente a tudo, pessoal. Isso mostra o quê? Que a partir das 9h30, quando as pessoas viram aquele resultado de inflação, elas simplesmente pararam aí de tomar risco, tá? Elas buscaram se proteger. E nos últimos dias a gente vinha aí que o dólar vinha caindo, né, frente a todos os outros ativos no mundo. O DXY caindo, o dólar perdendo força, as pessoas propensas a risco, mas a inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado. E como que esse dado impacta, Tainan? É simples, pessoal. A inflação vindo acima do esperado, quando era esperado uma deflação, uma diminuição da inflação, faz com que o Fed tenha uma justificativa para pegar pesado na política monetária dos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, nos últimos meses, o que tem acontecido? O Fed tem falado duro, o Fed tem sido duro, tem subido a taxa de juros nos Estados Unidos de forma agressiva, e isso aí tem derrubado os mercados, tá? Lá em junho, galera, não sei se você se lembra, tá lá, mas lá em junho, o mercado de criptomoedas, ele despencou da região dos 30 mil dólares para a região dos 18 mil dólares, justamente por causa de um dado de inflação, um CPI, assim como esse que foi divulgado hoje, que veio acima do esperado, tá? Então o Bitcoin estava nessa região aqui, quando veio um CPI acima do esperado e o mercado caiu aí mais de 30% em alguns dias, tá? Tainan, você tá dizendo que vai acontecer a mesma coisa agora? É difícil afirmar isso porque a gente está, como eu comentei com vocês, naquela região da média móvel de 200 semanas, tá? Mas eu fiz uma coisa, como muitos de vocês sabem, eu tinha aumentado a minha exposição aqui no Bitcoin. Quando o Bitcoin veio para essa região entre 22 e 18 mil, mas hoje, tá, eu diminuí aí em 80% a minha exposição, tá? Eu tava com 20% ali exposto e agora eu já não tô mais, tá? Eu diminuí essa exposição assim que o dado saiu. Por quê? Porque eu não quero ficar tão exposto aqui enquanto eu não tiver uma visão do que o Fed vai fazer na semana que vem, tá? Até então, o mercado vinha precificando uma alta aí de 0,75 na taxa de juros, tá? Esperando aí uma deflação que não aconteceu.
E agora, galera, eu quero ter uma visão mais clara do que vai acontecer, tá? Na próxima semana, na semana que vem, a gente vai ter aí na quarta-feira, dia 21 de setembro, a decisão da taxa de juros do Fed. A gente vai ter a coletiva de imprensa, a declaração do FONC, e eu quero ver o que eles vão fazer, tá? Será que eles vão aumentar essa taxa de juros acima de 0,75? Eu acho que o mercado pode começar a precificar isso nos próximos dias, como aconteceu lá em junho, tá? Por hoje a gente teve um dado aí que veio acima do esperado, surpreendendo negativamente. Isso é ruim, tá? A gente estava vendo dados de inflação vindo bons, talvez até por isso o mercado estava se preparando aí, subindo nos últimos dias, né? Tomando risco. Mas não foi assim que a coisa veio, tá? Como eu disse ontem, o interessante era esperar, não adianta a gente ficar tentando antecipar, não é porque os outros vieram melhores que esse necessariamente viria melhor, tá? E agora é complicado porque o gráfico ele não nos dá projeções muito boas para o Bitcoin, tá? Bem, essa semana a gente ainda vai ter dados bem importantes, tá? Amanhã a gente vai ter o PPI, Índice de Preço ao Produtor, e essa semana, na quinta-feira, a gente vai ter uma enxurrada de dados aí que mostram a força da economia dos Estados Unidos, todas às 9h30 da manhã, tá? Então a gente deve aguardar, ver como esses dados vão sair nos próximos dias, mas com esse CPI tendo vindo acima do esperado, eu tenho um grande temor do que vai ser, tá? Será que o Fed vai subir a mais a taxa de juros? Eu gostaria de ver, gostaria de acompanhar as próximas aí declarações, as próximas informações que vão surgir nos próximos dados dos próximos dias e prefiro não ficar tão exposto, tendo em vista que o cenário agora é de incerteza, tá? O Fed que vem falando duro pode pegar pesado nos próximos dias. Lembrando, pessoal, em termos de gráfico, a situação não é nada boa para o Bitcoin, tá? Por quê? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico semanal, o único padrão gráfico que a gente vê, os dois únicos padrões gráficos que a gente consegue ver é, primeiro, um topo duplo, um padrão que reverte essa tendência de alta que o Bitcoin vinha desde 2019, uma tendência de baixa, tá? E o alvo desse topo duplo, se a gente projetar, ele tá lá na região dos 12 mil dólares, que seria um alvo ali bem baixo, né? Não, temos que concordar nisso, seria um alvo aí onde ele teria que cair de onde ele está agora aí, em torno de quase 50%, mais de 40% se ele fosse do preço em que ele está agora. Então, embora que seja algo bem complicado, porque ele estaria pela primeira vez passando abaixo do topo anterior num bear market, né? Ele estaria perdendo a média móvel de 200 semanas, seria o alvo, tá? Esse seria o alvo para o Bitcoin caso a gente tivesse aí uma queda, caso o mercado reaja muito mal a esse aperto monetário do Fed, caso o Fed pegue mais pesado. E se a gente for para o gráfico diário aqui, der um zoom, a gente também não tem nada muito legal, tá? Dá para ver duas coisas aqui, tá? Algumas pessoas podem ver aqui uma cunha ascendente, que é um padrão de continuação da tendência de baixa rompido para baixo, né, com alvo lá na região dos 15 mil dólares aproximadamente. E também as pessoas podem ver aqui um triângulo descendente, tá? Um padrão aí que normalmente ele marca uma, vamos dizer assim, uma continuação da tendência prévia, tá? Então dá para desenhar aqui um triângulo descendente também, que é um padrão nada bonito. E se fôssemos considerar esse triângulo descendente, o alvo, ele também não seria nada bonito, tá? Seria um alvo de 12 mil dólares que coincide com o alvo daquele topo duplo gigante que o Bitcoin formou no ano de 2021, que também tem um alvo na região dos 12 mil dólares, tá? Tainan, e aí, será que o Bitcoin vai? Galera, eu não vou, por enquanto eu não abri posição short, eu tô de olho para abrir uma posição short aqui na Ethereum, tá? Eu acho que a Ethereum, ela tá numa situação aí que pode favorecer uma posição short, então eu tô aqui de olho, eu tô me preparando. A Ethereum já caiu quase 8% só hoje, tá? Então, assim, acho que os próximos dias devem ser tenebrosos aí para Ethereum. E, no mais, pessoal, vou atualizando vocês, tá? Por enquanto, o que eu fiz é diminuir a minha exposição aqui no Bitcoin, porque eu acho que a coisa pode desandar, tá? Eu acho que o Bitcoin, ele pode dar uma queda grande, principalmente se as bolsas americanas que já estão caindo muito aqui, o SP500 futuros, o índice que replica o SP500 está caindo mais de 2,5%, pessoal. Isso aí em questão de menos de uma hora, tá? Então,
eu vou aguardar, não vou antecipar, diminuir minha exposição, não quero correr risco de ficar preso em ponto que pode ser o topo, tá? Na outra vez em que o Bitcoin tava nessa região dos 30 mil dólares, eu consegui sair a tempo e pelo visto hoje eu acho que eu acabei conseguindo sair a tempo também, tá? A tempo de não tomar um prejuízo no Bitcoin, eu espero que... Uh, eu não gostaria que ele caísse, tá? Mas fazer o quê, né? Se o mercado tá dando esses sinais tenebrosos, terríveis, o melhor é diminuir a exposição. Bem, pessoal, mais tarde eu atualizo vocês por meio de outro vídeo, tá? Se vocês não seguem o canal no Telegram, sigam lá porque nem sempre vai dar para fazer um vídeo para todas as informações que surgirem. Então acompanhem lá o canal no Telegram, acompanhem o Instagram do canal porque por lá eu também atualizo. E no mais, pessoal, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!